Bom, boa noite. Agora é boa noite, né? De manhã eu falei boa noite, bom dia. Graças a Deus, Deus nos deu um ótimo dia, né? Para mim foi muito feliz, né? É um prazer poder estar com os irmãos novamente. E durante a parte da manhã nós começamos a falar a respeito do segredo da felicidade. E eu gostaria de desenvolver mais dois desses segredos preciosos que a palavra de Deus nos dá aqui. Em tempos de coronavírus, em tempos de crise econômica e tudo isso, nós podemos dizer que o nosso mundo anda agitado, tenso, as relações estão sendo agredidas e nós nos preocupamos, né? Mas a palavra de Deus nos orienta com relação a tudo isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a promessa que nós temos da parte do Senhor, né? E há motivo sim para nós continuarmos desenvolvendo uma vida de alegria, de prazer, independente do que o mundo viva, independente do estado de coisas que nos cerque, amém? Vamos abrir em Josué, então, no capítulo 1, Josué capítulo 1, nós já lemos os primeiros 2 versículos, mas vamos ler novamente para termos um contexto mais inteligível. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Primeiro segredo da felicidade, nós vimos aqui. Se você quer ser feliz, você tem que desenvolver um coração de servo. Nós temos que crer finalmente na palavra de Deus quando ela diz que melhor é dar do que receber. Nós vimos hoje de manhã que nós temos alguns problemas com essa questão de ser feliz. Todo mundo deseja, todo mundo quer ser feliz, mas pouquíssimas pessoas vivem plenamente felizes. Para não dizer nenhuma, porque eu não conheço todas as pessoas do mundo, pouquíssimas pessoas vivem plenamente felizes, são realmente felizes, plenas, satisfeitas com a vida. Todos nós queremos ser felizes, mas parece que a felicidade é um alvo inatingível, incapaz de ser alcançado, pelo menos nessa vida. Mas nós vimos que isso é assim, porque nós temos que admitir, temos 3 problemas, pelo menos 3 problemas sérios com relação a essa questão de ser feliz. Primeiro problema, buscar a felicidade acima de tudo. Eu me caso para ser feliz, eu me separo para ser feliz, eu entro para uma igreja para ser feliz, eu saio batendo o pé e vou para outra igreja porque eu quero ser feliz, e assim eu busco a felicidade acima de tudo, e estou cada vez mais longe dela. E nós descobrimos que o erro que isso é um erro fatal, porque quando eu coloco a felicidade como o grande alvo da minha vida, eu vou na direção contrária do que Deus me propõe, porque o interesse de Deus, a prioridade de Deus para a minha vida é o meu caráter. Deus quer transformar a mim, a você, a cada um daqui, à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o alvo de Deus.
o grande alvo de Deus, nunca foi, nem jamais será a minha felicidade acima de tudo. O propósito de Deus, o alvo de Deus é a transformação do nosso caráter. Mas vimos que isso não significa dizer que Deus não quer que nós sejamos felizes. Pelo contrário, Ele deseja isso, e a Bíblia afirma categoricamente que Ele tem estabelecido um dia onde Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Mas a felicidade real, ela é um subproduto, ela é uma consequência do caráter. Paulo diz, porque eu aprendi a viver, de que maneira? Contente, satisfeito, em toda e qualquer circunstância. E a felicidade é possível quando o nosso caráter é transformado à imagem e semelhança do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade que ninguém foi mais sofredor do que Ele, mas é verdade também que ninguém foi mais feliz e aproveitou mais a vida nessa terra do que Ele. E Deus espera de nós que nós sejamos assim também. Segundo erro, segundo problema sério que nós temos com essa questão da felicidade, é uma cosmovisão distorcida, uma visão de mundo, uma maneira de encarar o mundo que não condiz com a realidade e não condiz com a palavra de Deus. Eu penso que esse mundo é bom, aprazível, e eu construo os meus planos, e eu faço os meus sonhos, e eu gasto a maior parte do meu tempo, e maior parte dos meus esforços, batalhando por coisas que começam aqui e terminam aqui. E tudo que começa aqui e termina aqui, só traz frustração. Se você conseguir tudo o que você quer desse mundo, sabe qual vai ser o resultado? Frustração. Salomão conseguiu, nada do que a sua alma desejou, ele negou a ela, e no final da sua vida, a soma do homem mais famoso, mais rico, mais sábio, mais poderoso que o mundo conheceu, a soma de tudo isso, ele mesmo fala, é vaidade e correr atrás do vento. E quando você não consegue tudo o que quer aqui nesse mundo, o resultado, sabe qual é? Frustração também. Tem muita gente dando cabo da própria vida. Nós vimos hoje de manhã problema gravíssimo do suicídio, que tem causado pânico e desafiado as autoridades do mundo. O suicídio já é a segunda causa de morte no Brasil, a maior segunda causa de morte no Brasil. E as organizações não cansam de contabilizar números que assustam. Por quê? Porque as pessoas estão desiludidas, as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão desanimadas, cansadas, frustradas com os resultados que a sua vida tem colhido. Isso é consequência direta de uma busca inconstante pela felicidade, mas de uma frustração também constante. E é um erro achar que a nossa vida é boa e que esse mundo é feliz e que a gente vai encontrar tudo que espera aqui. É um erro muito grande, mas que na maioria das vezes, praticamente todos nós cometemos. Vivemos buscando a felicidade aqui, num grande amor, num pouco mais de dinheiro, num casamento, ou em qualquer outro empreendimento. Quando tudo que precisamos, realmente tudo que precisamos, está em Deus. Davi era um homem importante, rico, famoso, ele andava na cidade e as mulheres cantavam louvores a ele, dizendo... Saul já matou 1000, mas Davi 10.000 dos inimigos.
Ele era um general condecorado, morava no palácio, casou com a filha do rei, era cercado de todo conforto, e de repente, o rei se virou contra ele, foi tomado de um espírito maligno e de inveja, e tentou matá-lo. De repente, Davi, que tinha toda uma vida boa, Davi que tinha todo um contexto de riqueza, de glória, de luxo, de conforto, era um fugitivo, estava escondido numa caverna escura, fria, no meio do deserto, mas no seu coração ele cantava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. E é esse tipo de postura que devemos ter, se realmente queremos ser felizes, né? E o terceiro problema com essa questão da felicidade, terceiro problema grave, nós pensamos diferentes de Deus a respeito do que é ser feliz. E nós vimos isso hoje de manhã. No versículo 1, aqui do trecho que nós lemos, nós vemos por 3 vezes, no mesmo contexto, a palavra servo. Servo, servidor, servo, e a ênfase é: você quer ser feliz? Você quer ser bem-sucedido? Você tem que entender que a vida não consiste em ser servido por todos. Eu acho que eu vou ser feliz quando eu tiver o que eu quero, do jeito que eu quero. Quando as pessoas todas, me servirem. Quando a minha mulher fizer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quando os irmãos da igreja fizerem a mesma coisa. Quando os meus amigos todos só se preocuparem e só trabalharem e todos convergirem para a minha felicidade, para o meu prazer. A minha ideia de felicidade é ser servido por todos. O que Deus diz é: você quer ser feliz? Entenda que o propósito da vida, o objetivo da vida é servir. Você pode até escolher quem você vai servir: a Deus, se você vai servir a carne, se você vai servir a Satanás, ou se vai servir a Deus. E a Bíblia orienta que você escolha servir a Deus. Mas você vai servir. Você vai servir sempre alguém. A ideia de que você está no comando, a ideia de que você é Senhor e para ser servido, é uma ilusão que você persegue, mas que não passa de uma mentira. Então, você quer ser feliz, tenha um coração de servo. Nós vimos, você quer ser feliz, segundo o segredo da felicidade. Ele fala aqui para Josué: dispõe-te agora. Está cheio de gente que gostaria, está cheio de gente que gostaria de ter uma boa carreira, queria ter feito um curso de inglês, queria ter emagrecido no ano passado, gostaria. Mas nada aconteceu. Por quê? Porque é difícil. É cansativo. Porque tem o coronavírus. Nós sempre arrumamos uma desculpa para desistir, para deixar de lado, para fracassar. E o que não faltam são desculpas. Se você quer viver com as mãos cheias delas, ok. Mas você nunca será feliz até entender que o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Disposição para pagar o preço pelo que é bom, pelo que é justo, pelo bem. Isso é fundamental para aquele que realmente quer ser feliz. Nós vimos hoje de manhã esses 2 segredos da felicidade e esses 3 problemas para encontrá-la. E agora nós vamos continuar na nossa caminhada aqui, mencionando pelo menos mais 2 nessa noite. O terceiro segredo
da felicidade está aqui no versículo 2, quando Deus insiste em dizer: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Deus enfatiza aqui novamente: sou eu quem estou dando essa terra para vocês. A terra que vocês pisarem, eu que dei. E se fosse algum estressadinho, ia dizer: o senhor está jogando na nossa cara. Por que o senhor está falando? É eu que dou. Será que ele está jogando na cara deles, para humilhar eles? De modo nenhum. Não é de se esperar isso do Deus bondoso, misericordioso, que nós conhecemos nas Escrituras. O que Deus espera aqui, irmãos, é que nós deixemos a nossa arrogância e presunção de lado. O que ele esperava é que aquele povo arrogante e presunçoso entendesse, como nós também devemos entender, que toda boa dádiva vem do alto. A vida é um dom precioso. A vida é a maior riqueza de qualquer ser humano. E sabe o que nós fazemos ocasionalmente com tudo isso? Nós vivemos para nós mesmos. Quantas vezes você já não falou ou já ouviu alguém dizer: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. É a minha vida, meu corpo, minhas regras. É o meu carro, é a minha casa. Eu construí a minha fortuna, com a minha inteligência, com os meus braços. Eu me fiz sozinho. O ser humano gosta de exultar, gosta de ufanar-se, gosta de se ensoberbecer e bater no peito e falar das suas conquistas. Deus nos conhece. Você é assim, eu sou assim, nós somos assim. Sempre presunçosos e arrogantes, achando que nós nos estabelecemos e somos o que somos por causa das nossas realizações. Esquecemos-nos de que se vivemos e nos movemos e respiramos, é porque há um Deus nos céus, que com a sua presença misericordiosa garante a manutenção e torna a vida possível sobre a face dessa terra. O que Deus espera de nós é que nós deixemos de buscar a felicidade que nós conquistamos com os nossos esforços, com as nossas possibilidades, e aprendamos a desenvolver um coração grato. Se o terceiro problema que vimos é o fato terrível do homem pensar diferente de Deus a respeito do que é felicidade, isso é uma das coisas mais vergonhosas que podemos contar como seres humanos. Eu acho que a felicidade é fruto daquilo que eu conquisto, com a minha esperteza, com a minha inteligência, com a minha força, com os meus próprios recursos. Eu olho para mim e eu penso como o filho pródigo. Estava na casa do pai cercado de bens, e ao invés de olhar para todos aqueles bens e reconhecer como meu pai é amoroso, como meu pai é bom, meu pai não me deixa faltar nada, eu estou cercado de empregados e de coisas, porque o meu pai levanta de manhã, e primeiro que todo mundo, e logo se põe a trabalhar, para cuidar de mim, para dar coisas boas para mim. Ele podia ter olhado à sua volta e reconhecido o amor e a graça do seu pai, mas não, ele olhou para tudo aquilo e se ensoberbeceu, e sabe o que ele disse? Isso é meu, eu tenho direito, eu tenho parte nisso, é meu dinheiro, são minhas coisas.
E o que aconteceu? Ele pegou tudo e foi para uma terra distante, para viver longe do pai. E ali naquela terra, ele confiou nos seus recursos e ele achou que o seu dinheiro era capaz de garantir para ele toda a felicidade que ele quisesse e tudo que ele pusesse os seus olhos para sempre. Ele achou que seria rico para sempre. Ele achou que seria badalado para sempre. Ele achou que o seu dinheiro e tudo aquilo que ele tinha jamais iria acabar. Mas acabou. Você recebeu saúde de Deus. Você recebeu beleza de Deus. Você é jovem, você é bonito, você é forte, você é inteligente. Você tem potencialidades e capacidades que Deus derramou em você na sua infinita graça. Você tem sabedoria, você tem dons espirituais. Deus te dotou de capacidades e potencialidades incríveis. Eu olho daqui, eu vejo pessoas incríveis, com capacidades de fazer coisas que estarreceriam esse mundo. Eu vejo isso daqui. Porque Deus concedeu a você cada uma das características que você tem. Ele lhe deu a cor dos seus olhos. Ele lhe deu um cabelo bonito, ou a falta dele. Ele fez de você exatamente o que você é. E o que é que você faz com tudo isso? Você tem reconhecido de fato que você é o que é, pela bondade de um Deus que todos os dias cuida de você? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam de mês em mês. É isso? As misericórdias do Senhor se renovam quando? A cada manhã que você abre os olhos, há um sol lá fora, pássaros cantando, uma vida acordando. A cada manhã que você abre os olhos, Deus está te dando uma nova oportunidade de consertar, de fazer mais, de fazer melhor. A cada manhã que você abre os seus olhos, há um Deus que cuidou a noite inteira enquanto você dormia. O momento mais frágil da nossa vida é quando nós dormimos. Quem cuida de nós? Quem cuida de nós? Deus cuida de nós. Nós cantamos, aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Mas quantas vezes nós vivemos, irmãos, realmente maravilhados com essa verdade? Quantas vezes nós entendemos a gloriosa verdade dessa frase tão simples? Um Deus eterno, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente em tudo aquilo que realiza. Esse Deus se dispôs a cuidar de nós 24 horas por dia. Esse Deus se dispôs a garantir a manutenção da nossa vida e fazer com que nós percebamos não só que Ele existe, mas que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Esse é o Deus das Escrituras. E na sua arrogância, muitas vezes você olha para você e não reconhece que você é pecador. Você olha para você e acha que porque você tem uma boa religião, porque você nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada de errado, você merece tudo que você tem.
Não só o seu carro novo, a sua vida boa, o seu bom emprego, ou os amigos que você tem, mas o céu. Porque quando eu morrer, se eu morrer, eu vou chegar no céu e eu vou dizer: olha, Senhor, eu fui bom, eu fiz a minha parte, eu dei esmolas, eu tinha uma boa religião, eu frequentava a casa de oração, ou eu era católico, ou eu era evangélico, porque é assim que nós nos vemos, como pessoas boas, justas, que merecemos tudo o que temos, sem dar contas de que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E se temos tudo o que temos, não é porque o mundo é bom, não é porque nós sejamos bons, mas porque Deus é bom. Deus é bom e tem renovado todos os dias, a cada manhã, em nosso favor, a sua graça e a sua misericórdia. Eu não sei se você, sentado aí, já pode dividir a sua vida em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Ele lhe deu mais essa noite para ouvir da sua bondade, da sua graça infinita e da sua misericórdia. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Porque na sua longanimidade Ele tem estendido os dias e épocas, para que você chegasse hoje aqui, até nesse momento, e ouvisse a respeito do seu amor, que tem sido respondido com a sua arrogância e presunção, na medida em que você insiste em andar nos seus próprios caminhos, na medida em que você olha para tudo que tem e se envaidece e diz: é a minha vida e eu cuido dela, eu faço dela o que eu quiser, eu decido o que é melhor para mim. Você tem negado, virado as costas para a graça de Deus, deixado de reconhecer que tudo vem por meio dele e deve ser vivido e desenvolvido para ele, porque todas as coisas foram criadas para esse fim, inclusive a sua vida. Mas se nessa noite você decidir valorizar o amor e a graça que Deus tem dispensado a você, e nessa noite, de todo o seu coração, você reconhecer que tudo que você tem é apesar da sua maldade, mas por causa da infinita graça e misericórdia de Deus. E se você pedir perdão por ter vivido tanto tempo longe de Deus, desconsiderando a intervenção divina que ocorre a cada manhã na sua vida, e aceitar a Cristo como única fonte de salvação e vida eterna, a Bíblia diz: serás salvo. Serás salvo. Nós temos recebido muito de Deus. Muito. Mas uma coisa é fato a respeito das nossas vidas, a respeito do mundo onde nós vivemos, estarrecido e desesperado, cercado por horrores de morte o tempo todo, por notícias alarmantes o tempo todo. Uma coisa é fato: nós estragamos tudo. Recebemos um corpo perfeito, entupimos ele de drogas, de comida e de tudo que não presta, perdemos a saúde, recebemos um juízo perfeito e logo corrompemos com todo tipo de informação inútil e todo tipo de imagens pecaminosas e todo tipo de malícia que o mundo pode produzir. Nós estragamos tudo. Estragamos tudo.
Deus nos deu amigos e logo o nosso egoísmo nos separou. Deus te deu uma esposa e logo o seu gênio terrível e a sua brutalidade ocasionou um divórcio e te levou para longe dos seus filhos ou levou a sua esposa embora. Nós estragamos tudo com mentiras, com vícios e pecados que têm nos afastado de Deus e uns dos outros. Se há uma coisa que nós podemos constatar nos filmes, nas novelas, nas músicas, porque é disso tudo que elas falam, é que nós colocamos tudo a perder. Certa vez um pai estava para morrer e ele chamou seu filho do lado da cama para ter com ele uma conversa definitiva. E quando o rapaz chegou, ele olhou firmemente no olho do menino e disse: rapaz, eu vou morrer agora, mas eu não posso partir antes de ter essa conversa com você. Eu quero que você saiba que desde que você entende-se por gente, você nunca deu uma satisfação, nem para mim, nem para sua mãe. Um dos motivos da sua mãe ter morrido foi de desgosto. Você sempre foi um inútil. Sempre foi um inútil. Nunca quis estudar, nunca desenvolveu gosto pelo trabalho. Se não fosse a minha riqueza e a pequena fortuna que eu gastei para te tirar da cadeia, você teria apodrecido lá. Você é um imprestável. Está vendo aquela única árvore feia no meu jardim? Eu pendurei uma corda lá, eu mandei pendurar uma corda lá, porque eu vou morrer e eu não tenho para quem deixar a minha fortuna, e eu sei que assim que eu fechar os olhos, você vai acabar com tudo que eu construí, porque você não sabe negociar, você não sabe fazer nada na vida, você é um inútil. E quando você finalmente pôr tudo a perder, suba naquela árvore, põe aquela corda no pescoço e se mata, porque você não merece nem o ar que você respira. E naquela ânsia de falar com o filho, ele deu o último suspiro, tremeu e morreu. O menino ficou impactado com aquilo, e ele disse: eu vou mostrar para o meu pai que eu não sou nada disso, que eu sou capaz. Mas não era. Não era. E dentro de poucos anos, assinou coisas que não devia, meteu os pés pelas mãos, e tinha realmente, em poucos anos, perdido tudo que o seu pai havia lhe deixado. Estava na miséria, estava para ser preso porque desenvolveu dívidas que não conseguia pagar. E ele começou a olhar para aquela árvore e ele disse: eu nunca obedeci o meu pai, mas dessa vez, só dessa vez, eu vou fazer. Meu pai tinha razão, eu sou um covarde, eu não vou conseguir viver na cadeia. Eu prefiro morrer do que viver desse jeito. E ele começou a caminhar na direção daquela árvore, subiu, colocou aquela corda no pescoço, fechou o olho e pulou. E quando ele pulou, aquela árvore tão podre que era, não aguentou o seu peso e caiu sobre ele. Ele desmaiou, perdeu os sentidos por um tempo, e quando ele acordou, ele estava rodeado de barras de ouro, pedras preciosas, ações de corporações poderosas do mundo inteiro. E no meio de todos aqueles papéis, ele achou um envelope com um bilhete escrito à mão, a letra do seu pai. E dizia o seguinte: filho, tudo que eu te disse na nossa última conversa é a mais absoluta verdade. E agora você sabe disso. Mas há uma verdade
maior do que todas as outras. Você é meu filho e eu te amo. E por isso, eu não pude deixar de te dar uma segunda chance. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Você saiu da casa do Pai. Você se ensoberbeceu com a sua inteligência, você se ensoberbeceu com a sua beleza física, você se ensoberbeceu com a sua arrogância, você tem vivido até aqui como se a sua religião, como se o seu dinheiro, como se as suas boas obras pudessem te comprar um lugar no céu. Você confiou em tudo isso e confiou em tantas coisas erradas. Mas só uma coisa importa: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus. Crê de fato que a salvação não tem a ver com aquilo que você pode conseguir. A felicidade não tem a ver com as suas conquistas pessoais. Você estragou tudo, tentando viver do seu jeito, tentando fazer do seu jeito, confiando nos seus recursos, vivendo como se você fosse ser jovem para sempre, ou fosse ter dinheiro para sempre, ou fosse ser bonito e ter cabelos bonitos para sempre. Deixe de confiar em tudo isso e reconheça que o grande valor que você tem é saber que o Deus soberano dos céus e da terra te amou. E mesmo depois de você tê-lo abandonado, virando as costas para Ele, para viver do seu jeito e a sua vida, da mesma maneira como Ele correu atrás de Adão e chamou até encurralá-lo, Ele trouxe você aqui, nessa noite, para fazer um concerto com Ele. E se você está cansado de colher frustrações, de correr atrás do vento, de buscar a felicidade num namoro, ou no seu emprego, ou em qualquer coisa que você possa construir com as suas próprias mãos, e já percebeu que mesmo parecendo direito, esse é um caminho de morte, o Senhor Jesus Cristo se coloca na sua frente, nesse caminho. Ele abre os seus braços e Ele convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o terceiro segredo da felicidade é esse: desenvolver um coração que reconhece que a vida consiste não no que eu posso fazer por mim mesmo, mas pelo que Deus operou em meu favor ali na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E, só para concluir, o quarto e último segredo dessa noite, ele fala aqui: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi.
a Moisés. O problema com o coronavírus é porque ele apresenta claramente uma situação que ultrapassa a nossa capacidade de controlar. Os governos do mundo inteiro estão desesperados e tentando controlar, conter essa pandemia. Mas pessoalmente, cada um de nós ficamos preocupados porque aqueles rostos amigos, aquelas pessoas que nós abraçávamos e desejávamos ver e estar juntos, cada um se tornou um perigo em potencial. E você vive rodeado e cercado por um inimigo invisível, e que pode, a partir de um aperto de mão, ou de uma escada que você tocar, ou um espirro que alguém der perto de você no ponto de ônibus, isso tudo já ameaça a sua falsa ilusão de ter a vida sob controle e decidir o seu destino. Esse é o grande problema do coronavírus, esse é o grande problema de qualquer outro vírus, doenças e bactérias, e tem gente que enlouquece, lava tanto a mão que já está na carne viva e nunca está bom, se cerca de todos os cuidados. E eu conheci uma mulher que ela tinha a casa tão limpa que você não podia entrar de sapato, ela tinha chinelos na porta para você tirar os sapatos e entrar. Ela perdeu o seu marido, que não aguentava mais, e saiu de casa, por outros motivos também, mas abandonou ela por um tempo. E ela esfregava a sua pia, e esfregava, até acabar com a sua bucha. E ela comprava muitas delas, porque ela não conseguia se satisfazer na limpeza, e por causa dos germes, por causa desses inimigos invisíveis. Há pessoas morrendo, secando, perdendo a paz por causa da síndrome do pânico. E duas palavrinhas, e se, já coloca todo o seu mundo abaixo. Porque essas pessoas se deparam com uma realidade cruel, terrível, mas concreta. Nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. O Senhor Jesus não nasceu na época do coronavírus, mas Ele podia olhar aquela multidão correndo atrás do prejuízo e toda apavorada, e Ele disse: por que andais ansiosos? Quanto ao que é a vez de comer, de beber, de vestir, vocês estão sempre correndo atrás disso, tentando assumir o controle da vida. E é assim que nós pensamos: eu vou ser feliz quando eu tiver tudo sob controle, quando eu tiver um bom pé de meia, quando eu tiver um bom plano de saúde, quando eu me cercar de todos os cuidados, e me proteger e me prevenir de tudo, quando eu souber que os meus filhos estão protegidos, quando eu souber que o meu plano, a minha seguradora é eficiente, eu pago fortunas para me manter tranquilo, para garantir que eu não vá ser atropelado por nenhuma situação que vai virar o meu mundo de cabeça para baixo. Mas não tem como. Há bilhões de germes no ar.
E se algum deles se descontrolar e aumentar além do que Deus tem permitido, acabou a vida no planeta. Nós estamos envolvidos numa vida que é maior do que nós. O ser humano tem um corpo mais frágil do que o de uma formiga, no que diz respeito à relação dela com o meio ambiente. E tudo em nós prova uma coisa: nós fomos criados para depender. Depender. Aquele que diz, eu posso me virar sozinho, não sabe a besteira que está falando. A roupa que você usa não foi feita por você, você precisa de outros para se vestir. A comida que você prepara, você preparou, ok, mas você precisou de outros para plantar e para colher e para trazer até a sua mesa. Nenhum homem vive sozinho e sozinho se estabelece. Fomos criados para depender uns dos outros e, consequentemente e diretamente, do cuidado de Deus. Do cuidado de Deus. E nós não estamos vivos porque os cientistas são extraordinários e conseguem desenvolver cura para tudo. Nós não estamos vivos porque conseguimos finalmente uma boa relação com o planeta e o ecossistema está funcionando direito. Nós estamos vivos porque há um Deus que cuida de nós. E nós temos que entender isso. Eu não vou ser feliz quando eu tiver a vida sob controle. Eu vou ser feliz quando eu aprender a confiar nas promessas de um Deus que cuida do universo que Ele criou. Quando eu entender que Deus é fiel e cumpre cada um dos seus propósitos o tempo todo, e que eu posso descansar nas suas mãos, sabendo que nas suas mãos a minha vida está protegida e cuidada, e que dentro dos seus propósitos eternos, eu que confiei em Cristo como única fonte de salvação e vida eterna, sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. E quando eu entender que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada pode me separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus ali na cruz central do Calvário. E quando eu viver a minha vida nesse poder, ninguém será mais feliz e pleno do que eu. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque mesmo enfrentando junto com todos as mesmas adversidades, você pode cantar o hino e pode sentir essa verdade. Ou seja, o caminho de gozo e de luz, ou seja, com trevas de horror, em Cristo já tenho aprendido a dizer, tenho paz, doce paz no Senhor. Ele disse aqui para Josué, que ele havia feito uma promessa para Moisés, e ele cumpriria essa promessa, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus fez promessas para nós, irmãos. E aconteça o que acontecer aqui, um dia, no abrir e piscar de olhos,
aquele que há de vir, virá. E a minha esperança não pode se pautar pelo que o coronavírus vai fazer com a humanidade. A minha esperança tem que se firmar nos propósitos que Deus estabeleceu para a humanidade, para mim. Ele garantiu para mim que viria me buscar e me levaria para estar para sempre com Ele. E que isso sossegue os nossos corações. E que ao invés de buscar me cercar de cuidados e deixar o meu coração se tomar por aflições, eu possa aprender a descansar no caráter de Deus, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel. Fiel. E aí eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E a nossa sorte repousa exatamente nisso. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo passado na sua presença. Agradecemos pela sua palavra que nos encoraja e é fiel. E rogamos ao Senhor que nos abençoe e nos anime a confiar nela e descansar no propósito eterno do Senhor, em cuidar de nós e suprir todas as nossas necessidades. Dá-nos coração tranquilo, ó Pai, para descansarmos no Senhor e na força do seu poder, e mantermos assim a nossa alegria de viver, e mantermos assim a nossa esperança na salvação e na vida eterna, possível somente na pessoa do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.